Deus tem interesse no seu passado. Mais uma vez, eu vou repetir: Deus tem interesse no seu passado. Isso pode parecer um pouco estranho, afinal, nós sempre escutamos por aí que Deus não se importa com o seu passado, que Deus não liga de quem você foi, o que você fez. Deus quer o seu hoje. Mas, na verdade, isso está um pouco incompleto. Porque se Deus não se importasse com o seu passado, Deus não teria perdoado o teu passado. Deus não teria morrido para apagar o teu passado. Deus se importa tanto com o teu passado que Ele quer mudá-lo hoje. Ele quer alterar a visão que você tem do seu passado. Então fique até o final desse vídeo que você vai aprender com a palavra de Deus como isso será alterado, como a sua mente poderá ser transformada pelo poder do Evangelho. Eu vou pegar aqui um exemplo do profeta Jeremias. O profeta Jeremias teve um passado bem difícil, muito difícil. E isso começou a alterar também o seu presente. E o seu presente, com certeza, ia alterar o seu futuro. Então, por diversas vezes, nós pensamos que o passado ele já passou, ele não tem diferença nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma no nosso presente, mas ele muda muito a forma como nós enxergamos o nosso presente. Preste bastante atenção no que Jeremias diz em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 17 em diante. Ele diz o seguinte: Tirou-me a paz, esqueci o que é prosperidade. Por isso eu digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Então nós temos que entender que o passado não resolvido, ele gera um presente completamente aprisionado. Então o primeiro passo para nós resolvermos o passado é buscar a humildade para que o nosso passado seja refeito. Então muita gente pode se perguntar, como assim um passado é refeito? Como assim eu sempre aprendi que o passado ele não consegue ser mudado, o que a gente tem é hoje? E de certa forma isso é verdade. Você não muda o passado, mas você muda a forma como você enxerga o passado. O passado todo ele pode ser refeito de acordo com a sua cosmovisão daquele passado. A visão de mundo muda do presente e o seu passado também muda. Um exemplo, você está assistindo um filme. Esse filme é muito bom, é muito legal. Eu tenho um exemplo assim para mim do filme Rei Arthur. É um filme muito bom, a história é muito boa, o ator é muito bom, a atuação, a cena, é todo um trama. Aquilo é maravilhoso. Só que quando chega no final do filme, eu acho horrível a forma como colocaram uma grande cobra ali. Assim, aquele efeito, a meu ver, acabou com todo o filme. Então, todo aquele filme acontecendo, todo aquele presente acontecendo, que vai virando um passado, ele é mudado com um presente horrível. Então, aquele presente horroroso do final, a meu ver, mudou todo o filme. Acabou com o filme todo. Então, às vezes acontece o inverso. Você está assistindo um filme muito ruim e tal, que parece que as coisas não fazem sentido, e o personagem começa a sofrer muito, o personagem principal começa a sofrer muito, as coisas parecem que não andam, mas quando chega no final, tudo faz sentido. Então, aquele final, que é no caso o seu presente que você está assistindo, faz todo o passado fazer sentido. Então, muda o passado. Mesmo que você não consiga mudar o passado, mas você muda a visão a respeito dele e tudo aquilo começa a fazer sentido. Então, você não vai mudar o passado que já passou na sua vida, mas a sua visão do presente, ele pode mudar ao ponto que o seu passado vai começar a fluir coisas diferentes. Você vai enxergar o seu passado de forma diferente. Só que, se você não resolver o seu passado, olha a visão que o profeta Jeremias teve. Ele diz o seguinte: o meu esplendor já se foi, bem como tudo aquilo que eu esperava do Senhor. Então, quando você enxerga o seu passado com tanta tristeza, com tantas mágoas, com tantas decepções a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, a respeito de algumas promessas de Deus que não foram cumpridas, você joga isso para o seu futuro, dizendo, sabe, eu acho que Deus, ele realmente não se importa comigo. Olha só lá no passado como eu fui abusado. Olha só o meu passado como eu fui abandonado. Olha só, quando eu mais esperava do Senhor, ele não se levantou. Quando mais eu esperava de Deus, eu não obtive aquela resposta. Então, automaticamente, como o seu esplendor já se foi, como você já não sabe mais o que é a prosperidade, você injeta isso no seu futuro dizendo, eu já não posso mais, eu não consigo mais confiar no Senhor.
Porque quando eu confiei no Senhor, eu me decepcionei. Por isso que é tão importante você resolver o seu passado. Por isso que Deus, ele tem muito interesse em resolver seu passado, porque uma situação como essa é um pecado muito grande. Você não confia na bondade de Deus. Você não espera mais nada de Deus. Você olha para o seu passado e pensa como Deus me decepcionou, como eu já sofri nesses últimos anos e não tem mais como esperar do Senhor. Às vezes você nem quer que a solução apareça, às vezes você só quer que Deus mostre que está se importando. A situação está tão difícil, está tão complicada, que você se sente tão sozinho que você não consegue mais saber o que é um esplendor, o que é ter esperança, o que é ter sonhos. E nós ficamos presos naquilo que nós deveríamos ser mais livres, que é dentro da nossa própria mente. Não é mais proibido sonhar, você não custa nada sonhar e ninguém vai julgar os seus sonhos, afinal ninguém vai saber do que você está sonhando. Mas quando você estiver tão preso no seu passado, você vai ser preso naquilo que você deveria ser livre. Max Lucado gosta muito de contar a respeito o antidialético da nossa mente, que é aquilo que você não consegue travar com coisas que são, vamos dizer assim, reais. Um exemplo. Você aprende na matemática que 1 mais 1 é igual a 2. Essa é a parte dialética da coisa. É aquilo que você aprende na escola, as coisas que você aprende com a vida, as coisas reais, literais, as coisas materiais. Vocês aprendem leis da física, da matemática, da química. Vocês aprendem como o mundo funciona. Isso é a parte dialética da coisa. A antidialética, você vai pegar esse conhecimento e colocar isso no seu futuro. É a parte curiosa do cérebro, é a parte dos sonhos, é a parte onde você cria um filme, onde você cria uma música, onde você pega todas as informações e cria ali uma nova lei, uma nova ordem, enfim. É a parte do seu cérebro onde você é livre para sonhar, onde você é livre para conjecturar. É a parte antidialética. E se essa parte for presa por ilusões passadas, por decepções, se essa parte for presa do seu cérebro, você não consegue mais sonhar. Você não consegue mais conjecturar. Você não consegue mais ser feliz dentro da sua própria mente. Por isso que a palavra de Deus ela é tão real, ela é tão boa, porque ela tem um poder para quebrar as fortalezas da sua mente. Provérbios diz que tudo aquilo que você vê no seu cérebro, isso você também é. Tudo aquilo que você sonhar, você é. Tudo aquilo que você conjecturar, isso você é. Então, existe uma opressão demoníaca voltada para a nossa mente, colocando no nosso coração, na nossa mente, que Deus não se importa conosco, lembrando da nossa mente, fazendo lembrar do nosso passado sombrio, para que não consigamos mais projetar mais nada em Deus. E Jeremias tinha isso. Jeremias tinha sido abandonado pelos seus irmãos, pela sua família. Existia, no próprio capítulo 3, você vai ver, existiam canções no povo de Israel contra Jeremias. Existia aquela má fama. E é tão ruim, né? A má fama. Imagine só, você lembra aí de um personagem do nosso país que todo mundo fala mal. Eu não queria ser uma pessoa que fosse conhecida por algo ruim e todo mundo agora começasse a falar mal. Então, Susana Richthofen, todo mundo conhece, mas é uma má fama. Então, ninguém quer hoje ser conhecido no Brasil ou ser conhecido no mundo mais como uma pessoa ruim. Ninguém quer ter uma má fama. E Jeremias tinha uma má fama. Jeremias tinha sido abandonado. Jeremias tinha sido jogado em um poço cheio de lama, uma cisterna cheia de lama. Jeremias tinha sido abandonado lá. Então, tudo de ruim que um dia você teve pesadelos em viver, Jeremias viveu. E Jeremias está relembrando. Eu lembro-me como eu sofri e eu não consigo mais agora ter esplendor. Eu não consigo mais agora sonhar com algo. Então, Jeremias estava passando por esse processo. Só que Deus estava colocando Jeremias em um processo para justamente retirar de Jeremias esse passado sombrio. Como é que ele ia retirar de Jeremias o passado sombrio? O segundo passo. O primeiro passo é: tenha humildade para que o seu passado seja refeito. Tenha humildade porque você não sabe de todas as coisas. Tenha humildade porque você não entende todas as coisas. Tenha humildade porque você é muito menor do que Deus na sua própria vida. Deus é que vai dirigir teus passos. Deus sabe
de tudo aquilo que você já passou, então você não consegue entender todos os planos de Deus. Porque os pensamentos de Deus para sua vida é muito maiores que os seus pensamentos. Os sonhos de Deus para sua vida são muito maiores do que os seus próprios sonhos. É Deus que conhece a sua família, Deus que sabe da história, Deus que sabe a respeito do mundo. E Deus entendeu que fosse melhor para você que você passasse por isso. Então, tenha humildade. Então, Jeremias começa dizendo: Senhor, lembra-me do meu passado. Lembra-te de tudo aquilo que eu já passei. Por favor, você vai refazer o seu passado para quê? Para que você tenha esse segundo passo. E o segundo passo é justamente a libertação do presente. O que você vai fazer? Olha só. Versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao seu grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele colocarei a minha confiança. Então, o segundo passo é justamente esse: refaça o seu passado. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, a gente percebe que Jesus não tinha só interesse no presente dela. Jesus tinha interesse no seu passado. Porque o seu passado era sombrio, ao ponto do seu presente ser um presente todo preso. Ela estava pegando água em um horário onde ninguém pegava, por quê? Porque o seu passado a acusava, ao ponto de ela não ter mais esperança em ter amizade nenhuma. Ela não tinha mais ninguém, ela não conseguia enxergar um futuro em nada, por quê? Porque o seu passado o atormentava. Sabe o que Jesus fez? Jesus foi lá no seu passado. Jesus começou a falar sobre ela, com ela, sobre ela, a respeito do seu passado, daquilo que ela mais tinha terror, temor, tremor. Jesus foi justamente na raiz do problema. Então, a história nos conta, a Bíblia nos conta que Jesus falou a respeito dos seus 5 maridos, mas a história da igreja nos conta que Jesus não só falou sobre os seus maridos, mas contou e falou a respeito dos nomes, contou detalhes. Tanto é que a mulher samaritana fala: olha, vejo que és vidente, vejo que és profeta, vejo que há aqui alguém que conhece o meu interior. Talvez aquela mulher samaritana não tenha contado a ninguém o que Jesus revelou para ela. Sabe de uma coisa? O passado dela foi tão refeito, foi tão revisto, foi tão revisitado por Jesus, que ela agora teve um presente livre. Ela foi liberta. Ela volta com a cara limpa. Ela volta com o rosto em pé, porque ela foi perdoada por Jesus. E ela volta para Samaria, falando e gritando a todos os cantos que o Messias tinha chegado naquele lugar. A primeira missionária de Samaria foi alguém que tinha sido revisitado em seu passado completamente sombrio. Jesus tem interesse no seu passado. Jesus tem interesse em refazer o seu passado, porque o teu presente hoje pode estar completamente preso. Jesus, ele foi curar uma mulher e ele disse o seguinte: olha, há 16 anos que essa mulher sofre. Tem certeza que automaticamente essa mulher se lembrou o que tinha acontecido para ela ter andado encurvada. Quando Jesus encontrou Natanael, Jesus falou: ei, Natanael, eu te vi debaixo daquela figueira. Não sabemos, afinal, a Bíblia não nos conta o que Natanael estava pensando, o que Natanael estava vivendo, mas Jesus voltou ao passado de Natanael e falou: eu te vi lá. Eu quero refazer aquilo que você passou naquele momento, porque eu estava lá. Então, no seu pior momento da sua vida, talvez nos seus piores problemas, nos seus maiores pecados, Deus quer voltar lá para refazer tudo isso. E isso é completamente necessário, porque se você hoje esteja aí passando por diversos problemas como: eu não consigo mais confiar no Senhor, eu não consigo mais ver bondade no Senhor, esses pecados, afinal, isso é pecado, dentro do seu coração está fazendo que você afaste Deus da sua própria vida, da sua história. E Deus está batendo na porta. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Mas a pessoa está com a porta fechada, crendo em seu coração que Deus não se importa mais, crendo e confiando em seu coração que Deus não o ama, que Deus não é todo bondoso como ele acreditava no passado, mas de acordo com tantas e tantas e tantas decepções, ele não consegue mais confiar em Deus. E Jeremias, ele faz o contrário, ele fala: Senhor,
Agora eu vou lembrar. Eu quero trazer a memória. É uma decisão. Você não vai conseguir fazer algo sem antes decidir fazer isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então a parte antidialética de Jeremias vai começar a funcionar. Ele vai buscar nas suas memórias todas as vezes que Deus o resgatou. Em vez de lembrar que ele foi jogado em um poço por seus amigos, pelo rei, pelos amigos do rei, em vez de lembrar que ele foi jogado numa cisterna, agora ele vai lembrar que Deus usou alguém para tirá-lo daquela cisterna. Em vez de lembrar que ele tinha sido completamente açoitado pelos filhos do sacerdote Pazur, ele vai lembrar que ele tentou desistir do seu ministério, mas Deus colocou no coração dele um fogo que não dava descanso e ele não conseguia parar de proclamar as verdades do Senhor. Ele pode agora não apagar o passado, mas refazer de acordo com uma nova busca de memórias, que é olhar que Deus estava lá, que é olhar como Deus agiu, que é olhar como Deus deu o escape, às vezes não da forma como queríamos, às vezes não da forma como almejávamos, mas Deus sempre estava lá. E a bondade do Senhor acompanharão, a fidelidade do Senhor acompanharão, o amor do Senhor acompanharão aqueles que decidem buscar as memórias corretas. Então Jeremias foi lá no passado e escolheu falar o seguinte: eu vou me lembrar aquilo que me traz esperança. O que trouxe esperança para Jeremias? Que é a bondade e a fidelidade de Deus se renovam manhã após manhã, e grande é a sua misericórdia. Então Jeremias escolheu viver um presente livre, se libertar do passado. E essa é o segundo passo para buscar isso em Deus. Você vai refazer as suas memórias, você vai lembrar de coisas completamente cruéis e difíceis para você, mas você vai ver lá Deus agindo, Deus dando um escape. Quando José não conseguia mais ver Deus, quando José pensava que estava tudo acabado, de repente Deus dá um escape para José. Deus dá uma herança para José, Deus dá um grande cargo para José, Deus escolhe José, tira José do mais fundo do poço e já o joga em a segunda posição do Egito. Então, quando Deus ele faz isso, tira José da prisão, do esquecimento, das grandes assolações e já joga em uma posição de destaque, de honra, de prosperidade, automaticamente José consegue ver que Deus sempre esteve no seu passado. Quando José coloca o nome dos seus filhos, de Benjamim, de Manassés, ele diz o seguinte, que Deus o fez prosperar na terra da sua aflição. Então, quando José encontra os seus irmãos, os seus irmãos já tão pesados com tanto pecado que tinha feito para José, tão arrependidos, José olha para eles e fala o seguinte: não se preocupe, Deus transformou o mal em bem. Tudo aquilo que você fez com o mal para a minha vida, Deus o transformou em bem. Então José já não conseguia ver o seu passado assombroso. José era tão livre com o seu presente que, na verdade, ele só conseguia ver bondade de Deus em seu abandono. Bondade de Deus com a inveja dos seus irmãos. Ele só conseguia ver bondade de Deus em falsos testemunhos dados contra ele a respeito da mulher de Potifar. José só conseguia ver a bondade de Deus quando o seu amigo o esqueceu dele. Aquele copeiro do rei que era para ter lembrado de José naquele dia, aquele copeiro o esqueceu de José. José só conseguia ver a bondade de Deus. Afinal, José tinha ali um futuro glorioso esperando por ele, porque ele tinha um presente livre. Então é necessário hoje nós sermos libertos do nosso presente. Você olha para as coisas e não consegue mais acreditar em nada porque o seu presente é todo travado de um passado que não foi revisitado. Mas Jeremias está escolhendo viver isso. Jeremias está escolhendo confiar na bondade do Senhor. E ele termina dizendo o seguinte: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação no Senhor. Quando nós estamos livres do nosso presente, nós somos livres também para sonhar. E Jeremias descobriu um segredo. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Se você não estiver com a esperança no Senhor, se você está nesse momento esperando outra coisa e não no Senhor,
Não se preocupa, o Senhor não vai revelar sua bondade a você, mas você seja igual como eu nesse momento, que está esperando no Senhor. Igual como Jeremias, que está esperando no Senhor. Saiba, vai ser muito bom esperar tranquilo no Senhor. O terceiro passo, amados, é justamente esperar tranquilo no Senhor. Espere tranquilo no Senhor, porque Deus vai te dar um futuro glorioso. E isso só será possível para aqueles que estejam, nesse momento, com um presente completamente livre. Porque vai ser muito bom esperar tranquilo no Senhor. Porque Deus é um Deus que controla todos os tempos. Deus ele não controla o passado, Deus ele não controla o futuro. Deus ele controla o hoje. O que eu estou querendo dizer com isso, que parece soar um pouco estranho? Deus ele não tem passado. Deus é eterno. Deus ele não tem presente. Deus ele não tem futuro. Deus ele coexiste em todos os tempos, ele existe em todas as eras. Ele não precisa mudar o teu passado, ele muda o teu hoje. Deus ele não está preso no espaço-tempo. Deus ele tirou João do seu espaço e colocou João em um futuro para ele ver a revelação de Deus, o Apocalipse de Deus. O Apocalipse ele é escrito todo no passado, porque para Deus o Apocalipse já aconteceu. Então, e abriu-se o livro, e desceu-se o anjo, e quebrou-se as taças, e abriu-se o selo. Foi tudo no passado. Então, o nosso nome já está escrito no livro da vida, e abriu-se o livro e viu ali os nomes daquele que o Senhor escolheu. Olha só, já está tudo no passado. Todas as coisas já passam no pensamento de Deus, estão existindo nas coisas de Deus, estão acontecendo na mente de Deus, porque Deus tem um tempo diferente do nosso, o tempo Kairos. Então, a gente tem que entender que é bom esperar tranquilo no Senhor, porque Deus, as coisas que já estão acontecendo nesse momento para nós, já aconteceram para Deus. Estão acontecendo no passado de Deus, enfim, é difícil entender a respeito do plano de Deus, então por isso que nós temos que nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, que no tempo oportuno Deus se levantará em nosso favor. Nós temos um futuro glorioso nele. Jeremias 29 fala que Deus tem para nós um futuro, um bom futuro e a esperança. A esperança e o bom futuro. Não só uma esperança que nos decepciona ao longo de um tempo, porque às vezes a gente espera algumas coisas e aí o futuro não vem. Não, é a esperança e o bom futuro. Nunca mais seja um crente que diz o seguinte: quer saber? Eu não vou criar expectativas, porque aí eu não me decepciono. Eu não crio expectativas, porque se vier, eu fico feliz. Se não vier, eu não fico triste, porque eu não estou criando expectativas. Irmãos, isso é pecado, porque você não está confiando na bondade de Deus. Ou você não está confiando no poder de Deus. Ou Deus é todo bondoso, ou Deus é todo poderoso. Não. Você está pecando. Quando nós confiamos tanto no Senhor, nós iremos saber, ou pelo menos confiar, que mesmo que as coisas estejam complexas, difíceis, nos causando dor, nos causando medo, nós sabemos que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, daqueles que estão debaixo do propósito de Deus. Nós sabemos que hoje nós somos livres de todas as amarras do pecado. Hoje nós iremos conseguir ver a bondade de Deus em todas as eras da nossa vida, nas maiores tristezas, nas maiores angústias, nas maiores assolações. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor nos alimenta, o Senhor nos guarda, o Senhor está conosco. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará a meu favor. Aquele justo, ainda como uma árvore cortada, ao cheiro das águas voltará a dar frutos. Ao cheiro das águas. Então nós não temos por que temer. Você não tem por que temer. Então teu passado vai servir para a glória de Deus. O teu passado não vai servir mais agora para te atormentar. Eu não estou aqui meramente como um terapeuta para a sua vida, para que você refaça o seu passado de acordo com uma nova cognição entrelaçada dentro de um novo campo antidialético para refazer o teu passado. Não, eu não estou fazendo isso. Eu quero dizer que Jesus tem esse poder, que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que Jesus pode refazer o teu passado, não em uma técnica meramente humana, terapêutica. Estou falando que é Jesus que tem esse poder, porque Jesus tem interesse
Não mais que você sofra terror do passado. Não mais que você fique desanimado por situações que aconteceram lá atrás que te trouxeram tantas mágoas e terror nesse presente tão aprisionado. Não. Eu quero que você seja livre. Como eu hoje sou livre para sonhar, para acreditar, em olhar no futuro daqui a 10 anos. Meu Deus, como vai ser bom. Se não acontecer em 10 anos, daqui a 20 anos, meu Deus, como as coisas serão boas. Como Deus ele vai abrir o caminho no meio do deserto. Como Deus vai fazer novas todas as coisas. Mesmo que esteja piorando. Mesmo que eu esteja me decepcionando. Mesmo que as coisas não estejam fluindo agora no meu tempo, na minha vida, ou pelo menos na minha visão. Eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele vai se levantar ao meu favor. Então sim, Deus tem interesse no seu passado. Mas para refazê-lo, para mudá-lo, para quebrar todas as barreiras na sua mente hoje, porque Deus tem um futuro glorioso para você e para sua família. Que Deus possa continuar abençoando. Se você chegou até o final, por favor, inscreva-se no meu canal. Compartilhe esse vídeo para a pessoa que talvez esteja sofrendo nesse momento, por algo que aconteceu lá atrás, para a pessoa que talvez esteja remoendo no seu passado e confiando somente nas decepções do passado. Envie esse vídeo para essa pessoa. Por favor, comente também nesse vídeo, porque as pessoas não comentam no vídeo e aí acaba que até me mandam mensagem no WhatsApp: olha como Deus falou comigo nesse vídeo. Eu pergunto: meu Deus, por que essa pessoa não comenta no vídeo? Porque se não comentar no vídeo, a plataforma ela não entende que o vídeo é bom e não recomenda para as pessoas. Então não é que eu esteja esperando ouvir um bom comentário: eu estou tão assim precisando de uma aprovação sua. Não é isso. É porque não é uma pessoa humana que assiste esse vídeo, é um robô. O YouTube é um robô. E ele entende que o vídeo é bom, é ruim, só pelos comentários ou pelas curtidas. Então é fundamental que você comente, até se você não gostou. Até se você tem alguma crítica, por favor, comente aqui, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e comece agora a enviar para as pessoas. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa cuidar do teu futuro, do teu presente, do teu passado. E Deus é um Deus bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Até a próxima.